Pare por um momento e ouça isso com atenção. Se você encontrou este vídeo antes que este dia termine, isso não é um acidente. Nada acontece por acaso quando Deus decide falar. Existe algo que precisa ser dito a você hoje. Algo que não pode esperar até amanhã, porque Deus viu algo que ninguém mais viu. Ele viu o que você sentiu em silêncio. Ele viu o peso que você carregou sem reclamar. Ele viu o momento em que você quase desistiu, mas continuou mesmo assim. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Porque antes que este dia termine, algo precisa mudar. E esta mensagem pode ser a confirmação que sua alma estava esperando. Mas para entender completamente o que Deus quer te avisar, você precisa ouvir até o final. O que será revelado pode explicar tudo o que você tem vivido. Existe um momento na vida em que tudo parece comum por fora, mas algo dentro de você começa a se mover de forma silenciosa. Não é um som audível, nem uma voz que os ouvidos captam, mas uma percepção que surge no interior, como se sua alma tivesse reconhecido algo antes da sua mente entender. É nesse lugar invisível que Deus começa a chamar. Talvez o seu dia tenha sido como qualquer outro. Compromissos, preocupações, pensamentos que vão e voltam. Talvez você tenha seguido sua rotina sem esperar nada diferente. Mas em algum ponto, você chegou até esta mensagem. E isso por si só já interrompeu o fluxo normal do seu dia. Porque quando Deus decide falar, Ele não depende de circunstâncias perfeitas. Ele alcança você exatamente onde você está. Nas Escrituras, vemos que o chamado de Deus raramente acontece em cenários previsíveis. Moisés não estava procurando uma revelação quando viu a sarça ardendo no deserto. Ele estava apenas seguindo o caminho que conhecia. Samuel era apenas um jovem quando ouviu seu nome sendo chamado durante a noite, sem compreender, no início, que era Deus falando com ele. O chamado não começa com entendimento. Ele começa com um despertar. Existe uma diferença entre ouvir e reconhecer. Muitas pessoas ouvem sons todos os dias, mas apenas algumas reconhecem quando algo tem significado. O reconhecimento não acontece apenas na mente. Ele acontece no espírito. Talvez você não consiga explicar completamente por que decidiu ouvir até aqui. Talvez nem tenha percebido o momento exato em que sua atenção foi capturada. Mas existe uma razão pela qual sua mente desacelerou o suficiente para absorver estas palavras. Deus sabe como alcançar você sem forçar. Ele sabe como falar sem causar medo. Ele sabe como chamar sem confundir. O chamado de Deus não invade. Ele convida. E muitas vezes, esse convite acontece quando você está cansado demais para continuar confiando apenas em si mesmo. Não como um sinal de fraqueza, mas como um ponto de transição. Porque quando a autossuficiência diminui, o espaço para a dependência de Deus começa a crescer. Há momentos em que Deus permite que o silêncio exista ao seu redor, não como ausência, mas como preparação. O silêncio tem a capacidade de revelar o que o ruído esconde. Ele permite que você perceba aquilo que sempre esteve presente, mas que não era notado. O fato de você estar aqui agora não é uma interrupção sem propósito. É um ponto de atenção. Um momento em que algo dentro de você foi direcionado a parar e ouvir. Deus não precisa explicar tudo de uma vez. Ele começa com o chamado. O chamado é o início do alinhamento. Antes que qualquer mudança visível aconteça, algo precisa se alinhar dentro de você. Sua percepção, sua atenção, sua disposição para ouvir além do que é imediato. Porque Deus trabalha primeiro no interior, antes de manifestar qualquer coisa no exterior. E este momento agora é sobre isso. Não é sobre entender tudo imediatamente. É sobre reconhecer que sua presença aqui tem significado. É sobre perceber que, mesmo em meio à rotina comum, Deus ainda encontra formas de alcançar você. Ele não chama por acaso, ele chama com propósito. E quando você responde ao chamado, mesmo que apenas ouvindo, você permite que algo novo comece a se formar dentro de você.
Existe uma parte da sua história que ninguém conhece completamente. As pessoas veem apenas o que é mostrado na superfície. Elas veem suas ações, suas respostas, sua aparência exterior. Mas existe uma dimensão da sua vida que permaneceu invisível aos olhos humanos. Os pensamentos que você não compartilhou. As preocupações que você guardou em silêncio. Os momentos em que você precisou continuar, mesmo sem ter certeza de como encontraria forças. Deus viu esses momentos. Ele viu quando você precisou ser forte, não porque queria, mas porque não havia outra opção. Ele viu quando você ficou em silêncio para evitar conflitos, quando guardou sentimentos para proteger outras pessoas, quando decidiu continuar mesmo sentindo o peso da incerteza. Há um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas se instala na alma. Não é necessariamente causado por esforço físico, mas por carregar responsabilidades emocionais por longos períodos. Esse tipo de cansaço muitas vezes passa despercebido por todos ao redor, mas não passa despercebido por Deus. Nas Escrituras, está escrito que Deus não vê como o homem vê. O homem observa a aparência exterior, mas Deus vê o coração. Isso significa que ele não se limita ao que é visível. Ele enxerga intenções, processos internos e batalhas silenciosas. Isso inclui aquelas noites em que sua mente continuou ativa enquanto tudo ao redor estava em silêncio. Inclui os momentos em que você questionou o futuro, os momentos em que você precisou lidar com dúvidas que não podia compartilhar com ninguém. Deus não apenas viu esses momentos, ele compreendeu cada um deles. Existe uma diferença entre observar e compreender. Muitas pessoas podem observar o que acontece ao seu redor, mas poucas realmente compreendem o que você sente. Deus compreende, porque Ele vê a origem de cada emoção, a raiz de cada preocupação e a profundidade de cada experiência. Talvez tenha havido momentos em que você se perguntou se suas orações estavam sendo ouvidas. Momentos em que o silêncio pareceu longo demais. Momentos em que você continuou acreditando, mesmo sem ver mudanças imediatas. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, significa que algo está sendo preparado fora do seu campo de visão. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de se tornar visível, existem processos que acontecem sem que você possa ver. O crescimento não deixa de existir apenas porque ainda não apareceu na superfície. Deus trabalha em dimensões que não dependem da confirmação imediata dos seus olhos. Ele viu sua persistência. Ele viu sua escolha de continuar quando seria mais fácil parar. Ele viu sua decisão de manter a fé, mesmo em dias em que tudo parecia incerto. Essas coisas têm valor, não porque são grandes aos olhos do mundo, mas porque são verdadeiras. Deus não mede sua vida pelos critérios humanos de sucesso ou aparência. Ele vê sua fidelidade nos detalhes, nas decisões que ninguém aplaudiu, nos passos que ninguém percebeu. Existe algo importante em saber que você foi visto. Ser visto traz uma forma de descanso interior. Não o descanso que vem da ausência de problemas, mas o descanso que vem da certeza de que você não está invisível para Deus. Nada do que você viveu foi ignorado. Nada do que você sentiu foi desperdiçado. Cada momento teve significado, mesmo aqueles que pareceram comuns ou difíceis demais para entender. Porque Deus não observa sua vida como uma sequência aleatória de eventos. Ele observa como um processo que está sendo conduzido com propósito. E existe uma razão pela qual Ele quer que você saiba disso agora. Porque quando você entende que Deus viu tudo, você começa a perceber que Ele também sabe exatamente o que precisa acontecer a seguir. Nem tudo o que é real pode ser visto imediatamente. Existe uma dimensão da vida que não se limita ao que os olhos conseguem perceber. É uma dimensão onde decisões são formadas antes de se tornarem visíveis, onde caminhos começam a ser ajustados antes que você perceba qualquer mudança concreta. A Bíblia mostra que Deus trabalha dessa forma, iniciando processos que primeiro se estabelecem no invisível e depois
se manifestam no tempo certo. Isso significa que mesmo quando tudo ao seu redor parece igual, isso não quer dizer que tudo permanece estático. Há momentos em que Deus começa a organizar circunstâncias de maneira silenciosa, não com sinais grandiosos, mas com movimentos precisos. Uma porta que ainda está fechada pode já estar sendo preparada para se abrir. Uma resposta que ainda não chegou pode já estar definida, aguardando apenas o momento adequado para se tornar clara. O tempo de Deus não é vazio. Ele é ativo, mesmo quando parece calmo. Muitas vezes, o ser humano associa a ação apenas ao que é visível. Quando algo muda diante dos olhos, é fácil reconhecer que houve movimento. Mas Deus não depende da confirmação visual para começar a agir. Ele inicia antes, em um nível que prepara o que ainda será revelado. Isso pode ser comparado ao amanhecer. Antes que o sol apareça no horizonte, a luz já começou a alterar o céu. A transição começa de forma sutil, quase imperceptível no início, mas real desde o primeiro instante. O fato de você não ver imediatamente não significa que nada esteja acontecendo. Nas Escrituras há um princípio constante. Deus trabalha em processos. Ele não age de forma aleatória. Cada etapa tem uma função. Cada momento tem um propósito dentro de algo maior. Isso inclui períodos de espera, períodos de silêncio e períodos de transição. Talvez você tenha sentido que algo está diferente, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Essa percepção muitas vezes é o primeiro sinal de que algo começou a se mover. Não é sempre uma emoção intensa. Às vezes é apenas uma sensação de que algo está sendo ajustado, como se uma direção estivesse sendo preparada. Deus não cria confusão, Ele cria alinhamento. Esse alinhamento começa no interior, na sua percepção, na sua atenção, na sua sensibilidade para reconhecer que existe mais acontecendo do que aquilo que é imediato. Antes que circunstâncias externas mudem, Deus fortalece algo dentro de você. Sua capacidade de permanecer firme, sua capacidade de continuar confiando mesmo sem todas as respostas. Existe um motivo para isso. Se tudo mudasse de forma instantânea, sem preparação, você não teria tempo de compreender o significado da mudança. O processo permite que você cresça junto com aquilo que Deus está construindo. Permite que sua fé se torne mais estável, não baseada apenas no que você vê, mas no que você aprendeu a confiar. Deus não trabalha apenas para mudar situações. Ele trabalha para formar você durante o processo. Neste momento, mesmo que seus olhos ainda não tenham visto algo diferente, isso não significa que Deus esteja distante. Significa que Ele pode estar organizando aquilo que ainda não chegou ao seu campo de visão. O invisível sempre precede o visível. Assim como uma raiz cresce antes que o tronco apareça, assim como o alicerce é construído antes da estrutura se levantar, Deus estabelece primeiro aquilo que sustenta o que virá depois. Isso exige confiança, mas também traz segurança. Porque quando Deus constrói, Ele constrói com estabilidade. Ele não depende do acaso. Ele não age sem direção. E se algo começou a se mover agora, existe uma razão para isso estar acontecendo neste momento específico da sua vida. Quando Deus inicia um movimento, Ele não o faz sem direção. Cada ação tem um propósito definido, mesmo que ainda não seja completamente compreendido por quem está vivendo o processo. Há momentos em que a principal obra de Deus não é imediatamente visível nas circunstâncias, mas já está sendo formada de maneira consistente e cuidadosa. Para entender o que Deus está prestes a fazer, é importante compreender que Ele trabalha com precisão. Ele não age baseado em pressa, mas em propósito. Aquilo que Ele constrói não depende da ansiedade humana, mas da sabedoria que enxerga além do momento presente. Muitas vezes, antes de estabelecer algo novo, Deus começa ajustando aquilo que já existe. Isso pode significar reorganizar caminhos, reposicionar pessoas ou até mesmo fortalecer você interiormente.
Nem sempre essas mudanças são percebidas no instante em que começam, mas elas fazem parte de uma preparação necessária. Nas Escrituras, vemos esse princípio com clareza. Antes de Davi assumir o papel que Deus havia preparado para ele, houve um período de formação. Antes de José viver o propósito que lhe foi destinado, houve um tempo de espera e aprendizado. Em ambos os casos, Deus não estava ausente durante o processo. Ele estava preparando cada detalhe para que o momento certo tivesse uma base firme. Isso revela algo importante. Quando Deus está prestes a fazer algo, Ele também prepara você para receber. A preparação nem sempre é externa. Muitas vezes, ela acontece dentro de você. Deus fortalece sua capacidade de discernimento, amplia sua maturidade e ajusta sua percepção. Ele trabalha para que você esteja pronto não apenas para receber algo novo, mas para sustentar aquilo que será colocado em suas mãos. Existe uma diferença entre receber algo e estar preparado para manter aquilo que foi recebido. Deus não apenas entrega, Ele estabelece. Talvez você tenha passado por momentos que pareceram lentos ou sem direção, mas esses momentos podem ter sido parte de um processo de preparação. Deus utiliza o tempo para construir estabilidade. Ele utiliza as experiências para formar entendimento. Ele utiliza até mesmo os períodos de silêncio para desenvolver firmeza interior. Nada disso é sem propósito. Quando Deus decide agir, Ele considera não apenas o que você precisa, mas também o momento certo para que aquilo tenha significado completo. Ele enxerga o que você ainda não consegue ver. Ele entende o impacto de cada etapa. Existe também algo importante sobre a forma como Deus trabalha. Ele não depende de condições perfeitas para agir. Ele pode começar um novo capítulo mesmo em meio a circunstâncias que ainda parecem incompletas. Porque o que torna algo estável não são as circunstâncias externas, mas a base que ele estabelece. Isso significa que, mesmo que você ainda não veja todos os sinais, Deus já pode estar posicionando elementos que terão impacto direto no seu caminho. Pode ser uma nova direção que começará a se tornar clara. Pode ser uma resposta que trará entendimento. Pode ser uma mudança que alinhará você com algo que antes parecia distante. Deus não cria movimentos vazios. Tudo o que Ele inicia tem continuidade. O que Ele começa, Ele acompanha. O que Ele estabelece, Ele sustenta. Existe também um aspecto importante sobre reconhecer quando Deus está prestes a fazer algo. Isso exige atenção. Nem sempre será anunciado de forma evidente. Às vezes começa com pequenas percepções, pequenas mudanças, pequenas confirmações que, juntas, formam algo maior. Esses sinais não são para gerar ansiedade, mas confiança. Eles indicam que Deus permanece ativo, presente e envolvido com sua caminhada. O mais importante é entender que você não está fora do alcance da ação de Deus. Ele não perdeu de vista sua história. Ele não deixou de acompanhar sua jornada. E se Ele iniciou um movimento, isso significa que existe algo sendo preparado com propósito. Quando Deus decide agir, Ele também orienta. Ele não apenas prepara caminhos, mas também chama sua atenção para que você esteja consciente do momento que está vivendo. Esse alerta não vem para causar medo, mas para trazer clareza. É uma forma de ajudar você a perceber o que é importante agora. Existem períodos na vida em que é necessário mais do que continuar no automático. É necessário estar atento. Nem todos os momentos têm o mesmo peso, e existem fases que exigem mais consciência, mais sensibilidade e mais disposição para perceber o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Esse alerta começa com algo simples: parar e ouvir. A rotina muitas vezes conduz as pessoas a viverem de forma repetitiva, respondendo às mesmas demandas, carregando os mesmos pensamentos e seguindo os mesmos padrões. Com o tempo, isso pode fazer com que a pessoa deixe de perceber aquilo que é essencial. Não porque perdeu a capacidade, mas porque sua atenção ficou fragmentada.
Deus chama sua atenção para restaurar seu foco. Nas Escrituras, vemos que Deus frequentemente orientava as pessoas antes de momentos importantes. Não para complicar, mas para preparar. Ele avisava Noé antes da mudança que viria. Ele orientava José através de sonhos que traziam direção. Ele falava com Elias no silêncio, não na agitação. Isso mostra que o alerta de Deus é uma forma de cuidado. É um convite para que você não ignore aquilo que é significativo, porque quando sua atenção está alinhada, você consegue perceber o que antes passava despercebido. Você começa a distinguir o que é apenas ruído e o que realmente tem importância. Esse alerta também é um chamado para que você observe seu interior. Às vezes, o maior obstáculo não está nas circunstâncias externas, mas na forma como você tem carregado seus pensamentos, suas preocupações e suas expectativas. Quando a mente está sobrecarregada, fica mais difícil perceber direção com clareza. Deus não cria confusão. Ele traz entendimento. Mas para perceber esse entendimento, é necessário desacelerar internamente. Não significa abandonar suas responsabilidades, mas significa não permitir que o excesso de preocupações silencie sua capacidade de ouvir o que Deus está comunicando. Existe também outro aspecto importante desse alerta. O momento presente tem valor. Muitas pessoas vivem presas ao passado ou preocupadas com o futuro, e isso faz com que percam a capacidade de perceber o que está acontecendo agora. Deus trabalha no tempo presente. É aqui que você pode reconhecer sua direção. É aqui que você pode perceber o que precisa ser ajustado. Este alerta é um convite à consciência. Consciência sobre o que você sente. Consciência sobre o que você tem pensado. Consciência sobre aquilo que tem ocupado seu coração. Porque quando você se torna consciente, você se torna mais sensível à direção de Deus. Não é necessário ter todas as respostas neste momento. O mais importante é estar disposto a ouvir. Estar disposto a reconhecer que Deus pode estar guiando você de formas que não dependem de explicações imediatas, mas que fazem sentido ao longo do caminho. Deus não exige perfeição. Ele pede atenção. A atenção permite que você perceba oportunidades que antes não eram claras. Permite que você reconheça quando algo precisa ser deixado para trás. Permite que você entenda quando é o momento de seguir com confiança. Este alerta existe porque este momento tem significado. Não é apenas mais um dia comum. É um ponto em que sua consciência está sendo chamada a participar ativamente daquilo que Deus está conduzindo. Quando Deus começa a preparar algo novo, muitas vezes Ele também revela aquilo que precisa ser ajustado. Não como forma de condenação, mas como parte de um processo de alinhamento. Porque, em muitos casos, não é a ausência da ação de Deus que impede o avanço, mas a presença de pesos internos que dificultam o fluxo natural daquilo que Ele deseja estabelecer. Esses pesos nem sempre são visíveis. Eles podem existir na forma de pensamentos que se repetem, de medos que surgiram após experiências difíceis, ou de conclusões que você tirou em momentos de dor e que continuam influenciando a maneira como você enxerga o presente. Uma experiência difícil pode ensinar, mas também pode deixar marcas. E essas marcas, quando não são reconhecidas, podem afetar sua capacidade de confiar novamente. Não porque você deseja resistir, mas porque uma parte de você aprendeu a se proteger. Deus compreende isso. Ele não ignora sua história. Ele não ignora aquilo que você viveu. Mas Ele também sabe que certas barreiras precisam ser identificadas para que você possa seguir com liberdade. Às vezes, uma dessas barreiras é o medo de que o futuro repita o passado. Quando algo não acontece como esperado, é natural que a mente tente evitar novas decepções. Isso pode levar a uma postura de cautela constante, onde a pessoa permanece em estado de espera, sem perceber que novas possibilidades já estão diante dela. Outra barreira comum é o excesso de preocupação. A preocupação cria um ciclo, onde a mente tenta antecipar todos os cenários possíveis.
buscando controle sobre aquilo que ainda não aconteceu. Esse processo consome energia e pode enfraquecer a capacidade de perceber o que Deus já está fazendo no presente. Nas Escrituras, há um ensinamento claro sobre isso. Deus convida você a confiar nele e a não carregar sozinho aquilo que ultrapassa sua capacidade de controle. Isso não significa ignorar responsabilidades, mas significa reconhecer que nem tudo depende exclusivamente da sua força. Existe também a barreira da dúvida silenciosa. Não a dúvida que questiona por curiosidade, mas a dúvida que surge após períodos longos de espera. Essa dúvida pode fazer com que a pessoa se pergunte se algo realmente vai mudar. Ela não aparece necessariamente como uma negação, mas como uma incerteza constante. Deus não rejeita você por causa dessas dúvidas. Ele trabalha para fortalecer sua confiança ao longo do tempo. Outro ponto importante é o cansaço emocional. Quando você enfrenta muitos desafios por um período prolongado, é natural sentir desgaste. Esse cansaço não é sinal de fraqueza. É sinal de que você passou por processos que exigiram muito de você. Mas esse estado também pode tornar mais difícil perceber quando algo começa a melhorar, porque sua mente ainda está acostumada ao esforço contínuo. Deus entende o seu ritmo. Ele não exige que você esteja sempre forte. Ele trabalha também nos momentos em que você está em processo de recuperação. Reconhecer essas barreiras não é motivo de culpa. É um passo em direção à liberdade. Porque aquilo que é reconhecido pode ser entregue a Deus. E aquilo que é entregue deixa de ser um peso que você precisa carregar sozinho. Deus não está apontando obstáculos para afastar você. Ele está revelando aquilo que pode ser liberado para que você possa avançar com mais clareza. Existe uma diferença entre carregar algo e caminhar com algo. Quando você carrega pesos desnecessários, o caminho parece mais difícil. Quando esses pesos são removidos, o caminho se torna mais leve, mesmo que a direção continue a mesma. Este momento é um convite para perceber que você não precisa continuar carregando tudo sozinho. Deus não apenas prepara o que vem à frente. Ele também ajuda você a deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel e não precisa mais fazer parte do seu caminho. E quando esses bloqueios começam a perder força, algo novo se torna possível. Existe um ponto em todo o processo em que aquilo que estava sendo preparado começa a se aproximar da superfície. Esse ponto não surge de forma aleatória. Ele é o resultado de tudo o que foi construído até aqui, mesmo quando você não percebeu cada detalhe. Deus trabalha em etapas, e cada etapa tem a função de conduzir você a um momento de transição. A virada não acontece apenas quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando algo dentro de você se torna estável o suficiente para sustentar o que Deus está conduzindo. Durante muito tempo, pode ter parecido que as coisas permaneceram no mesmo lugar. As mesmas preocupações, as mesmas perguntas, os mesmos cenários. Isso pode criar a sensação de que nada está avançando. Mas nem todo progresso é imediatamente visível. Há mudanças que começam de forma silenciosa, ajustando a base antes de alterar a estrutura. Nas Escrituras, vemos que Deus frequentemente trabalha dessa forma. Antes de um novo capítulo se tornar visível, houve um período em que tudo parecia comum. Antes da travessia do povo pelo mar, houve um momento em que eles ainda estavam diante do obstáculo. Antes da restauração de muitas vidas, houve períodos em que nada parecia diferente no exterior. O ponto de mudança não começa quando os olhos veem. Ele começa quando Deus determina que o tempo certo chegou. Isso significa que o que você viveu até aqui não foi um atraso sem sentido. Foi um processo de formação. Cada experiência contribuiu para fortalecer algo dentro de você. Sua resistência, sua compreensão, sua capacidade de continuar mesmo sem respostas completas. Deus não desperdiça processos. Ele utiliza cada etapa para construir algo consistente. Talvez você tenha aprendido a ter mais paciência. Talvez tenha aprendido a observar com mais atenção.
Talvez tenha aprendido a confiar de uma forma que antes não era necessária. Esses aprendizados não aconteceram por acaso. Eles fazem parte da preparação que permite que você avance com mais firmeza. Existe também algo importante sobre o momento da virada. Ele não depende exclusivamente de sinais externos imediatos. Muitas vezes, ele começa com uma mudança de percepção. Você começa a sentir mais clareza onde antes havia confusão. Começa a perceber direção onde antes havia apenas incerteza. Essa clareza é um sinal de alinhamento. Quando Deus alinha sua percepção, você começa a reconhecer oportunidades que antes não estavam visíveis. Não porque elas não existiam, mas porque sua atenção agora está preparada para percebê-las. A virada não é apenas uma mudança de cenário, é uma mudança de posição interior. Isso significa que você não está no mesmo lugar de antes, mesmo que algumas circunstâncias ainda pareçam familiares. Algo dentro de você foi fortalecido, algo dentro de você foi ajustado. Deus prepara você para reconhecer o momento certo. Existe também um aspecto importante sobre o tempo de Deus. Ele não chega atrasado. Ele chega quando o que foi preparado está pronto para ser estabelecido. Isso traz segurança, porque significa que o que está por vir não depende do acaso, mas de uma construção intencional. O que antes parecia distante pode começar a se aproximar de forma gradual. Pequenos sinais, pequenas confirmações, pequenas mudanças que, juntas, indicam que algo começou a se mover de forma mais clara. Esses sinais não existem para criar ansiedade, mas para fortalecer sua confiança. Eles mostram que Deus permanece ativo e presente. Você não precisa forçar o que Deus está conduzindo. O mais importante é permanecer atento e disponível. Deus sabe como conduzir cada etapa no tempo certo. O momento da virada não é definido pelo que você vê primeiro. Ele é definido pelo que Deus já iniciou. E se Ele iniciou, significa que a continuidade já está em andamento. Existe um momento em que Deus permite que você compreenda, com mais clareza, que sua vida não está parada como parece. Esse entendimento não vem necessariamente acompanhado de sinais imediatos e visíveis, mas vem acompanhado de uma certeza interior que começa a substituir a incerteza que existia antes. Essa é a confirmação. Não é uma confirmação baseada apenas em circunstâncias externas, mas baseada na consciência de que Deus permanece presente, ativo e envolvido em cada detalhe da sua caminhada. Ao longo deste dia, muitas coisas podem ter parecido comuns, repetitivas ou até silenciosas demais. Mas o silêncio não significa a ausência de movimento. Deus não depende de manifestações visíveis constantes para estar trabalhando. Há algo importante em reconhecer que mudanças reais frequentemente começam de forma imperceptível. Assim como o início de um novo ciclo não faz barulho, o início de um alinhamento também acontece de maneira silenciosa. O que muda primeiro é a base, é o interior. É a forma como você percebe sua própria posição. Quando sua percepção muda, sua forma de caminhar também muda. Você começa a perceber que não está mais reagindo da mesma forma aos mesmos pensamentos. Começa a perceber que existe uma estabilidade que antes não estava presente. Começa a perceber que, mesmo sem todas as respostas, existe uma confiança que sustenta você. Isso é parte da confirmação. Nas Escrituras, vemos que Deus frequentemente confirmava sua presença de maneiras que fortaleciam o interior das pessoas, antes de alterar completamente o exterior. Ele falava ao coração de seus servos, orientava, trazia paz e clareza, mesmo quando o cenário ao redor ainda não havia mudado completamente. Porque Deus trabalha de dentro para fora. Ele estabelece primeiro a segurança interior, para que quando as mudanças externas se tornem visíveis, você esteja preparado para caminhar com estabilidade. Isso evita que você dependa exclusivamente das circunstâncias para manter sua confiança. Este dia carrega um significado que talvez você não tenha percebido completamente até agora. Não porque algo extraordinário necessariamente aconteceu diante dos seus olhos, mas porque algo começou a se alinhar dentro de você.
Sua atenção foi direcionada. Sua consciência foi despertada. Sua percepção foi ajustada. Essas mudanças são reais, mesmo que sejam silenciosas. Existe também algo importante sobre o tempo presente. Ele é o ponto onde Deus encontra você, não no passado, que já cumpriu seu papel, nem no futuro, que ainda está em formação, mas no presente, onde as decisões e os alinhamentos acontecem. Este momento é parte desse processo. Deus não está distante da sua realidade. Ele não está observando de longe sem envolvimento. Ele permanece próximo, acompanhando, orientando e sustentando você, mesmo quando você não percebe todos os detalhes. Essa confirmação não é sobre prometer que todos os desafios desaparecerão imediatamente. É sobre algo mais profundo. É sobre saber que você não está caminhando sem direção. É sobre saber que Deus não perdeu o controle da sua história. O que Ele começou continua em andamento. Antes que este dia termine, leve consigo essa compreensão. Você não está no mesmo ponto em que estava antes. Algo foi estabelecido dentro de você. Algo foi fortalecido. Mesmo que o exterior ainda esteja se ajustando, o interior já começou a se alinhar. E quando o interior se alinha, o exterior encontra o momento certo para acompanhar. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, existe algo que depende apenas de você. Sua resposta. Não é uma resposta que precisa ser anunciada para outras pessoas. Não é algo externo ou visível imediatamente. É uma decisão interior. Uma escolha consciente de como você seguirá a partir deste momento. Porque quando Deus chama sua atenção, Ele não está apenas transmitindo uma mensagem. Ele está convidando você a participar ativamente do que Ele está conduzindo. Responder a esse chamado começa com algo simples: reconhecer. Reconhecer que Deus está presente. Reconhecer que sua vida não está fora do alcance dele. Reconhecer que, mesmo em períodos de silêncio, Ele continua trabalhando de maneiras que nem sempre são visíveis no início. Esse reconhecimento muda a forma como você enxerga seus próprios passos. Você deixa de caminhar apenas baseado no que vê e passa a caminhar com base no que você sabe, no que você discerniu. Existe uma diferença entre seguir sem direção e seguir com consciência. Quando você segue com consciência, você passa a observar sua própria vida com mais clareza. Você percebe seus pensamentos com mais atenção. Você reconhece aquilo que fortalece sua fé e aquilo que enfraquece sua confiança. Esse nível de atenção não cria peso, ele cria alinhamento. Deus não exige que você tenha todas as respostas agora. Ele não exige que você entenda todos os detalhes do que está por vir. O que Ele pede é que você permaneça aberto, atento e disposto a continuar caminhando com confiança. Nas Escrituras, vemos que muitas pessoas receberam direção de Deus sem conhecer todo o caminho à frente. Abraão foi chamado a ir, mesmo sem saber todos os detalhes do destino. Os discípulos foram chamados a seguir, mesmo sem compreender completamente tudo o que aconteceria depois. O que fez a diferença não foi o conhecimento completo do futuro, mas a disposição de confiar em Deus no presente. Esse mesmo princípio se aplica a você agora. Você não precisa antecipar tudo. Você precisa apenas continuar com confiança, um passo de cada vez. Existe também algo importante sobre a forma como você cuida do seu interior a partir deste momento. Aquilo que você alimenta em seus pensamentos influencia sua percepção. Quando você escolhe lembrar que Deus está presente, sua mente se torna mais estável. Quando você escolhe confiar, mesmo sem ver tudo, você fortalece sua capacidade de permanecer em paz. Isso não significa ignorar desafios. Significa não permitir que os desafios definam sua visão. Deus continua conduzindo sua história, e sua resposta é permanecer disponível para essa condução. Permanecer atento, permanecer consciente, permanecer firme na certeza de que Ele não iniciou esse processo sem intenção de continuar. Agora,
Existe também algo que você pode fazer como expressão dessa decisão interior. Se esta mensagem falou com você de forma pessoal, escreva nos comentários: "Eu confio em ti, Deus." Não como uma frase repetida sem significado, mas como um ato consciente de fé. Porque quando você expressa sua confiança, você fortalece sua própria consciência dessa verdade. E isso também permite que outras pessoas que estão passando por momentos semelhantes saibam que não estão sozinhas. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e sua percepção, inscreva-se no canal e permaneça conectado. Existem momentos em que uma única mensagem chega exatamente quando é necessária. Lembre-se disto: Deus não chamou sua atenção sem propósito. Ele viu você. Ele falou com você. E Ele continua guiando você. Siga em frente com confiança.